Dando continuidade na nossa série sobre Gálatas para os dias de hoje, Gálatas e hoje, quero compartilhar com você o texto que se encontra em Gálatas, no capítulo 2, a partir do verso 15, que diz assim: Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum, porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Palavra de Deus para o povo de Deus. Nessas semanas que se passaram, se debateu muito sobre um caso específico de uma menina que foi vítima de uma violência sexual extrema e que teve a necessidade, garantida por lei, de abortar. E o que causou um grande espanto é ver como isso se tornou um motivo de discussões enormes, debates à flor da pele. Principalmente se discutiu esse processo de interrupção de uma gravidez em uma criança. E foram discussões que, se nós analisarmos essas discussões, foram discussões pautadas principalmente no ódio e discussões pautadas no legalismo. E nós devemos nesse momento não ficar pensando assim, de que lado que eu tenho que estar, qual lado eu vou apoiar, mas nós precisamos neste momento pensar quem nós somos nessa sociedade, quem nós somos em Cristo, quem eu sou nesta sociedade, quem eu sou em Jesus Cristo. Mas precisamos lembrar que, infelizmente, preciso te lembrar que, infelizmente, esse caso não é um fato isolado. Com muita tristeza, precisamos pensar sobre isso. Alguns números para refletirmos. O Brasil, o nosso país, registrou ao menos 32 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes em 2018. E esse é o maior índice de notificações já registrados pelo Ministério da Saúde. Esse índice equivale a mais de 3 casos por hora, quase 2 vezes o que foi registrado em 2011. Em 2011 foi o ano em que agentes da saúde passaram a ter a obrigação de computar os atendimentos. E de lá, deste momento para cá, os números crescem ano a ano, e somam um total de 177,3 mil notificações em nosso país. Entre 2011, quando começou, e 2017, foram notificados 184.524 casos de violência sexual no Brasil. O total, sendo 58.037, ou seja, 31,5% contra crianças, e 83.068, 45%, contra adolescentes.
concentrando então 76,5% dos casos notificados nesses dois períodos, nesses dois cursos da vida. Os dados são de um boletim epidemiológico que você pode consultar no Ministério da Saúde, que foi lançado em junho de 2018. Os dados que só de ouvir já causam repúdio, já nos causam um certo asco, ficam ainda mais assustadores quando verificamos o perfil das vítimas. A avaliação das características sociodemográficas de crianças vítimas de violência sexual mostrou que 43 mil, ou seja, 74,2%, eram do sexo feminino e 14.996, 25%, mais de 25%, eram do sexo masculino. E desse total, 51,2% estavam na faixa etária entre 1 e 5 anos. 45% era da cor negra e 3,3% possuía alguma deficiência ou transtorno. E entre as crianças do sexo feminino com notificação de violência sexual, destaca-se que 51,9% estavam na faixa etária entre 1 e 5 anos. Entre as meninas, 51,9% eram meninas de 1 a 5 anos. E 42,9% estavam entre 6 e 9 anos. Além disso, 46% das meninas eram negras e as notificações se concentraram no Sudeste, com 39,9%, Sul, 20,7% e Norte, 16,7%. Entre os meninos com notificação de violência sexual, destaca-se que 48,9% eram meninos entre 1 e 5 anos e 48,3% entre 6 e 9 anos. 44,2% eram meninos negros e as notificações se concentraram também no Sudeste, a maior concentração de notificação, no Sul e no Norte. Entre as meninas, as crianças do sexo feminino, a análise dessas notificações de violência sexual mostrou que 38,8% tiveram caráter de repetição, isso acontecendo mais do que uma vez. E os principais locais de ocorrência, pasmem, foram em sua própria casa, 71,2%, e na escola, que foi 3,7%. E 61% desses eventos de notificação de violência sexual, 61% foram notificados como estupro. Entre os meninos, as notificações de violência sexual mostraram que 33,2% foram de caráter de repetição, mais do que uma vez. Ocorreram na residência, com 63%, e na escola, como esses principais locais de ocorrência. Em números gerais, 33,7% dos eventos de violência sexual contra crianças tiveram caráter de repetição. Ocorreram várias vezes, ou melhor, ocorrem várias vezes. E pensar que a maioria delas ocorreu em sua casa ou em sua escola. Comparando-se esses eventos entre 2011 e 2017, há um aumento geral de notificações de 83%. De violência sexual, 83% no número geral. Porém, houve um significativo, um absurdo aumento de 64,6% de violência contra criança e 83% um aumento de violência sexual contra adolescentes. Um levantamento do IPEA, com base nesses dados, mostrou que 70% das vítimas
70% do número geral de vítimas de estupro no Brasil são crianças e adolescentes. Neste momento eu quero te fazer um apelo que é muito importante denunciar qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes. Há o Disque 100, que ele é gratuito e ele é sigiloso. Você pode denunciar, ligar qualquer ato que você acha estranho. Talvez você perceba um comportamento diferente em alguma criança, um choro constante, hematomas sem justificativas plausíveis. Por quê? Porque muitas crianças, a maioria delas, não conseguem falar o que estão sofrendo, ou mesmo não sabem o que estão sofrendo, não têm consciência daquilo que elas estão sofrendo. Muitas têm medo, por isso que é importante que o adulto ajude. O adulto não seja o agente do medo, mas ele seja esse auxiliador. A violência está em todo lado do nosso território, do nosso recanto brasileiro. Segundo dados da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, cerca de 500 mil crianças e adolescentes foram explorados sexualmente no Brasil. A maioria com idade entre 7 e 14 anos. Isso num período de 2012 a 2015 apenas, esse levantamento. Estima-se ainda que a cada 24 horas, ou seja, a cada dia, 320 crianças sejam exploradas em todo o nosso país. Apenas 7, pasmem, esses números não retratam a realidade dessa exploração, porque estima-se que apenas 7 em cada 100 casos são denunciados. Nas rodovias federais, há em torno a mais de 2.000 pontos de exploração sexual de meninos e de meninas. No Brasil, em 2018, 21.154 bebês nasceram de mães com menos de 15 anos de idade. E neste exato momento, infelizmente, milhares de crianças e adolescentes no nosso país e no mundo estão tendo a sua sexualidade agredida. Muitos, inclusive, como reforçando isso, não têm consciência disso. Outros já não convivem mais com esse pesadelo. Outros cresceram. Outros estão no meio de nós. São nossos amigos e familiares, e talvez nós não saibamos disso, mas continuam sendo perseguidos pelas cenas, as cenas que vêm à mente ao se lembrarem dos abusos que sofreram no seu passado. Eu mesmo já acolhi muitas crianças, muitas famílias que sofreram violência, algum tipo de violência sexual, desde crianças que foram estupradas, esfaqueadas após o estupro e continuaram vivas, até outras que eram largadas em suas casas, tendo uma vida de miséria, que não deixa de ser uma violência contra a criança, mas isso não ocorre apenas com, às vezes podemos ter o pensamento discriminatório, que isso acontece apenas na faixa da pobreza. Não, isso acontece com todos, com todas as... Não importa se você é rico, se você é pobre, estamos suscetíveis, infelizmente, a essa violência. Quantas famílias, inclusive de conhecidos nossos, que acolhemos, acompanhamos, e há por causa do medo, por causa da vergonha, há por causa do sentimento, um sentimento de culpa, que não tem fundamento sim, mas isso toma a mente da pessoa. A maioria dessas pessoas que passaram por algum tipo de violência, algum tipo de abuso sexual, de violência sexual, exploração, sofrem em silêncio com as consequências disso, seja as consequências físicas, emocionais,
e principalmente com a sua identidade, há consequências sérias com a sua identidade, com aquilo que a pessoa vê de si mesma. Além de depressão, além da baixa autoestima, vergonha, insegurança, dificuldades quando adulta, dificuldades sexuais quando adulta, a pessoa abusada acaba por feridas profundas na sua identidade, feridas profundas em sua própria identidade. Se você que está nos vendo foi abusado sexualmente, alguma violência contra você e até hoje não teve coragem de se abrir e contar, expor as suas feridas, é possível sim você ser curado, é possível sim você ser curado, as suas feridas, as suas marcas são possíveis de serem curadas sim, através e somente através da graça do nosso Deus. Você pode ser sim, completamente restaurado. Gálatas, nos versos 15 e 16, Paulo diz: nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, sim, mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Nesse pequeno trecho, o apóstolo Paulo revela a grande doutrina da justificação pela fé. São as boas novas, as boas notícias de que pecadores, homens e mulheres podem ser aceitos por Deus. Os pecadores, essa é uma ótima notícia de que pecadores podem ser aceitos por Deus, não por causa de obras, não por causa daquilo que eles fazem, mas pelo simples fato de crerem em Jesus Cristo. Paulo faz um contraste entre a doutrina dos judaizantes e a doutrina dos apóstolos. Também devemos pensar que o judaísmo na época de Jesus e de Paulo tem seus mais característicos representantes em quem formava o partido fariseu. Mas não era essa a única forma de entender a fé de Israel pelos próprios israelitas daquele tempo. Além dos samaritanos que também reclamavam descendência de Jacó, veja em João 4, numerosos grupos dissidentes apresentavam outras posições teológicas. Hoje conhecemos, por exemplo, melhor a perspectiva da comunidade de Qumran, graças aos chamados rolos do Mar Morto. Havia uma diversidade de grupos messiânicos, apocalípticos também, com distintas tendências. Entre eles, inclusive, a diáspora conhecia essas divisões. Inclusive, é possível nós pensarmos que haveria ainda mais variantes entre esses distintos grupos da dispersão, que nos deixaram evidências históricas a respeito. A questão doutrinária dos judaizantes não radica apenas em seu judaísmo, a forma judaica de pensar, mas no símbolo e modo de qualquer imposição legalista. E que isso pode trazer ameaças profundas à liberdade cristã. Os judaizantes pensavam na justificação pelas obras da lei. O que era a lei? Para Paulo, a lei se referia à totalidade dos mandamentos de Deus. A lei era a referência. Então, com obras da lei, ele se referia aos atos realizados em obediência à lei. Os judeus acreditavam que poderiam ser justificados através desse meio. Através do quê? Da obediência da lei. A mesma coisa acontecia com os judaizantes, que professavam crer em Jesus Cristo, mas queriam que todos seguissem
estritamente também a Moisés. Assim, se a pessoa fizesse tudo o que a lei ordena e abster-se de tudo que a lei proíbe, ela será uma pessoa aprovada. E esse princípio, de certa forma, é o princípio fundamental de todo o sistema religioso que temos no mundo. Qualquer sistema religioso acaba tendo isso como princípio, de obedecer à lei que o tal sistema religioso coloca para nós e abster-se de tudo que essa mesma lei proíbe. Então, todas as religiões do mundo têm isso, todos os sistemas religiosos possuem, de certa forma, esse princípio, com exceção do cristianismo no Novo Testamento. Esse sistema religioso de obediência à lei do sistema e abster-se daquilo que a lei do sistema proíbe, ele acaba sendo muito popular. E é popular porque ele é muito agradável. Sim, é um princípio que agrada, pois diz que se nós nos esforçarmos, se apenas você se esforçar com as suas próprias mãos, você consegue, eu e você então conseguiremos a salvação. Mas esse sistema é uma ilusão. Ninguém jamais foi justificado por aquilo que ele fez, pelas obras da lei. Afinal, ninguém cumpriu perfeitamente a lei, a não ser, claro, Jesus Cristo. Paulo então afirma: a justificação é mediante a fé em Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo para viver e para morrer. Sua obediência à lei foi perfeita e em sua morte sofreu por nossa desobediência. Jesus Cristo foi o único que viveu e que viverá uma vida de pura obediência à lei de Deus. Na cruz ele morreu pelos nossos pecados, na cruz ele morreu pelos seus pecados, na cruz ele morreu pelos meus pecados, pelas nossas transgressões. Ué, e o que se exige então de cada um de nós, já que somos justificados? O que se exige para sermos salvos por Deus, aceitos? Apenas, então, o que se exige é apenas que reconheçamos o nosso pecado, reconheçamos o nosso pecado e a nossa impotência. Nós precisamos nos arrepender e depositarmos a nossa confiança em Jesus Cristo. Confiarmos em Cristo e nos comprometermos com Cristo. Confiarmos e compromisso, confiança e compromisso. E Paulo nos demonstra no verso 16 algo extremamente crucial para a sua vida, para a nossa vida. Sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência da lei. E cremos em Jesus Cristo para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo. Essa é a minha versão, a nova versão transformadora. O primeiro passo, logo no começo do versículo, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. Sabemos, o primeiro passo é esse, saber. Sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. Você já sabe que Jesus Cristo te justifica diante de Deus? Você já sabe disso? Que Jesus Cristo te justifica diante de Deus, nosso Pai? Você sabe disso? Se você já sabe, comenta no nosso chat. Eu já sei que Jesus Cristo me justifica diante de Deus, o meu Pai. Mas não é só saber, como ele complementa aqui, é preciso também crer em Jesus Cristo. Ou seja, não é só uma convicção do intelecto, uma convicção intelectual, racional, ou um exercício de lógica. Não é apenas racional, não é apenas concordar ou discordar de algo ou de outro, não é apenas concordar também com o fato de que Jesus Cristo viveu e morreu, ressuscitou, mas é um ato de
comprometimento pessoal. É compromisso, é confiança. É um ato de voltar-se para Ele em busca de refúgio e de esperança. É um ato de voltar-se para Jesus Cristo, olhando para Ele, rogando por misericórdia, pedir misericórdia. Não é apenas saber, é crer em Cristo Jesus. Saber e crer para ser justificado. Então, não apenas saiba que Cristo é o Senhor, mas creia em Jesus Cristo, creia em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo. O Evangelho é além do intelecto, é além do intelectual, é provar dele, é experimentar dele, é experienciar dele no seu dia a dia, é crer em Jesus Cristo. O ato de crer em Jesus Cristo nos leva a provarmos de Jesus Cristo. Te convido a ir além do racional, a ir além do intelectual. Te convido a crer em Jesus Cristo, experimentar Jesus Cristo, provar Jesus Cristo, experimentar o próprio amor. Te convido a experimentar o próprio amor de Deus e a sua misericórdia. Jesus Cristo é suficiente. Jesus Cristo é suficiente. Ele é suficiente para, Jesus Cristo é suficiente para ressignificar o seu passado de abusos. Ele é suficiente para ressignificar a sua complexa falta de identidade. Ele é suficiente. Crer em Jesus Cristo é suficiente para que Ele mesmo te devolva essa identidade e te restaure no seu mais íntimo, no seu mais profundo. Ele é suficiente para te ajudar a resolver as suas questões, todas as suas questões identitárias. Por mais que você tenha se sentido usado por alguém, usada por alguém, você continua sendo precioso, você continua sendo preciosa para Deus, para o nosso Pai, e Ele, sim, Ele é o maior interessado em restaurar a sua vida, independente do que você viveu, independente dos abusos que você sofreu, através de Cristo, através de Jesus Cristo, existe um futuro de paz, um futuro de uma alegria que talvez você nunca tenha experienciado, reservado especificamente para você. Jesus disse: o ladrão vem apenas para furtar, vem para matar, vem para destruir. Mas Jesus complementa dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. João 10:10. Ou seja, quando você entrega a sua vida a Cristo, deposita sua confiança em Jesus Cristo, o Espírito Santo começa uma obra de cura, um processo, ele inicia um processo de cura e de restauração sobrenatural, à medida em que você busca uma vida de relacionamento e intimidade com Deus. Portanto, como diz 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas, Deus te fala, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A exposição de Paulo, a forma que ele argumenta aos Gálatas no texto é simples, mas é muito tocante, é direta. Mesmo assim, essa exposição era desafiada nos dias de Paulo.
Paulo era desafiado. E ainda hoje vemos que essa exposição continua sendo desafiada. Aqueles que desafiam Paulo argumentam: a justificação somente pela fé é perigosa. Ela enfraquece o senso de responsabilidade moral de uma pessoa. Se podemos ser aceitos mediante a fé em Cristo, sem a necessidade de fazer boas obras, então você nos encoraja a ignorar a lei. Se Deus justifica as pessoas más, de que adianta ser bom? Você já deve ter ouvido muitas desses questionamentos, inclusive levando a essas afirmações assim: então podemos fazer o que desejamos e viver então como bem entendermos. A resposta bíblica é assim: de modo algum. Podemos fazer o que desejarmos e viver o que bem entendermos? De forma nenhuma. Paulo diz: se depois da minha justificação eu ainda for pecador, eu ainda continuar pecando, a culpa é minha e não de Cristo. Se eu reconstruo aquilo que destruí, provo que eu sou transgressor. A ideia de que a justificação somente pela fé pudesse encorajar o pecado é uma ideia absurda. Quando somos justificados em Cristo. Assim nós nos unimos a Cristo pela fé. E quem está em Cristo, quem está unido com Cristo, nunca é mais a mesma pessoa. Nunca mais pode ser a mesma pessoa. Quem está em Cristo sofre uma transformação radical. Não é a nossa posição diante de Deus que muda apenas. Nós somos transformados em Cristo e de forma permanente. Somos feitos nova criatura. É uma mudança maravilhosa que acontece quando há esse encontro pela fé com Cristo Jesus. É um novo nascimento. Fui crucificado com Cristo. Agora, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus. Na união com Jesus Cristo, compartilhamos da sua morte, sim, e compartilhamos, sim, da sua ressurreição. Alguém que foi justificado em Cristo, alguém que foi unido com Cristo, que compartilha de sua morte e ressurreição, não é livre para pecar, pois a sua velha vida acabou. Essa pessoa, na verdade, se libertou dos seus pecados, se libertou das suas amarras, se libertou das suas algemas, as algemas do pecado que escravizam. Vivemos, sim, uma nova vida, renascemos para essa nova vida por meio da fé em Jesus Cristo. Cristo vive em nós, e com Jesus Cristo vivendo em nós, Ele nos dá novos desejos, Ele nos dá novos anseios, Ele nos dá novos propósitos, vontade pela santidade de Deus, por mais de Deus, pela eternidade, pelo céu. Todo sentido da nossa vida muda, tudo é diferente, pela graça de Deus. Nós nos tornamos diferentes. Quem está em Cristo não deseja mais o pecado, amém? Quem está unido com Cristo abomina o pecado enoja aquele que está em Cristo, aquele que se entregou a essa união com o Salvador, com o nosso Salvador. Ao perceber o pecado, busca se afastar, não se conforma com o pecado, não se
conforma com o seu pecado individual, com o seu pecado pessoal, mas também ele se enche de compaixão divina e se desespera, ele chora pelo seu povo, talvez até grite, como o profeta Isaías, quando percebe a sociedade na qual ele vive e nas mazelas dessa sociedade. Ai de mim que eu tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aquele que está em Cristo não se conforma com o pecado à sua volta. Aquele que está em Cristo não se conforma com o pecado à sua volta, não se conforma com a existência de uma estrutura social dominante, uma estrutura de principados e potestades que limitam, que condicionam as possibilidades e as consequências das nossas ações. Essa estrutura pecaminosa tem sempre raízes profundas na história, no passado, na história da humanidade, obcecada pela cobiça, disposta a percorrer caminhos complicados, tortuosos, sujos de corrupção, para alcançar os seus objetivos, para satisfazer os seus prazeres e os seus desejos mais obscuros. Esse pecado que é um pecado estrutural, gerado por ideologias e um movimento excessivo de expansão, não é apenas uma questão de moral pessoal, provém de uma organização socioeconômica construída sobre o poder de dominar. A nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestes, e tudo isso se materializa no cotidiano do povo, na cultura do povo, no dia a dia, no seu cotidiano, nos nossos pensamentos. Romanos 3, 10, 12 diz: não há um homem justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se transviaram, todos juntos se corromperam. Salmo 14, 3, todos se desviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer. Isaías 59, 7, os pés deles correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente, são velozes para derramar sangue de uma criança. Todos se desviaram, se corromperam. Uma sociedade que, sim, é dominada por ideologias que querem normalizar a erotização de crianças, querem normalizar a objetificação de mulheres, dizendo que mulheres serem vistas como objeto é o empoderamento feminino. Está normalizando aquilo que é anormal para o reino de Deus. Precisamos nós voltarmos para o normal de Deus, nos debruçarmos sobre a palavra para enxergar qual é o normal de Deus, qual é a sociedade normal que o Senhor quer para todos nós. Quem está em Cristo abomina o pecado em todas as suas esferas. Quem está em Cristo abomina o pecado em todas as esferas da sociedade. Quem está em Cristo carrega em si mesmo uma experiência profunda do amor de Cristo. O amor de Cristo crucificado por Ele e pela sua criação. Essa experiência em Jesus Cristo ilumina o seu olhar, fazendo com que o pecado seja revelado em todas as esferas da sociedade, em todas as esferas da sua vida, para que ele seja combatido, e assim podemos sinalizar a presença de Deus junto às pessoas mais vulneráveis dentro de um sistema estruturado a partir do pecado. Elsa Tames escreve: o primeiro sinal de vida é o redescobrimento da imagem de Deus na humanidade afogada pelo pecado. Ali onde a morte está em expectativa, através da fome e da insignificância.
trata-se de sentir a pulsação de Deus nos infernos da vida e de experimentar a graça no lixão. Quem está em Cristo tem um novo olhar, o olhar do amor que descobre a transparência do amor de Deus. Aqueles batizados em Cristo Jesus precisam viver no amor e mergulhar na graça. Precisamos também aprender a escutar, como está em Romanos 8, 19 e 20, escutar os gemidos da criação inteira, que aguarda ansiosamente a revelação dos filhos e filhas de Deus. A criação guarda a esperança, essa esperança de ser libertada da escravidão, da corrupção a que foi submetida, para entrar na liberdade dos filhos e filhas de Deus. Precisamos também aprender a ouvir, continuar esse aprendizado de escuta, ouvir o choro daqueles que estão sendo abusados, explorados, açoitados e silenciados. Precisamos aprender a ouvir no silêncio de quem sofre. Nesse momento é hora de vamos deixar as nossas pedras no chão, e por que não acolher a criança que chora pelo abuso, pela solidão, pela violência, pela frustração, ou talvez a criança que não tem nem mais o direito de chorar. Vamos colocar as nossas opiniões de lado e abraçar a criança que aborta. Precisamos combater este pecado estrutural, pecado social. Precisamos combater essa ideologia que quer nos dominar e nos escravizar novamente. Podemos começar sim em casa, com a sua família. Já falamos semana passada, mas vamos reforçar que essa pandemia nos trouxe a possibilidade de começarmos tudo de novo. O reset. Vamos começar tudo de novo em casa. Nos trouxe a possibilidade, a alegria de aprendermos a sermos pai e mãe full time, 24 horas. Não apenas um momento do seu dia, mas ser pai ou mãe por 24 horas. Não precisamos mais terceirizar a educação. E estamos aprendendo a ajudar no ensino da criança. A igreja pode te ajudar nisso. O Kids desenvolve o trabalho fenomenal com a Cássia e com a Sandrinha. Atividades do fim de semana, da semana. Podemos ajudar porque são pessoas capacitadas para isso, para te auxiliar no desenvolvimento infantil. Não é apenas mais uma liçãozinha, é um auxílio a ensinar a criança no caminho e que deve andar, e quando ela crescer, ela não venha a se desviar. A igreja pode te auxiliar, se você quiser. E que possamos ir mais profundamente nesse assunto, ir além nesses assuntos. Não apenas sermos aqueles que ficam indignados nas redes sociais, que esbravejam nas redes sociais. Sabemos, a opinião na rede social não muda a vida de ninguém. Isso é fato. Pelo contrário, às vezes deixa a pessoa pior até, deixa ela mais indignada com você, te separa.
precisamos expandir a nossa capacidade de evangelização, precisamos expandir a nossa capacidade, os nossos meios e estratégias que venham do Pai, de espalhar o amor de Deus. E é um contexto que vivemos atualmente muito difícil. Talvez falemos da pandemia, mas antes da pandemia já era difícil. As grandes cidades, as metrópoles desafiam os nossos métodos, desafiam o que já pensávamos sobre evangelismo, evangelização. Mas precisamos resgatar aquilo que Paulo fazia, que era simples: anunciar o evangelho nas grandes cidades, anunciar o evangelho nas grandes cidades. E como ele fazia isso? É algo que nós precisamos resgatar urgentemente. A entrega apaixonada de Paulo em anunciar o amor de Deus. Paulo anunciava isso de uma forma apaixonada. Por quê? Porque ele estava em Cristo e a vida dele foi transformada. É importante observar a coragem com que Paulo resgata um dos aspectos fundamentais da prática de Jesus, que é o olhar, de certa forma, esse olhar de igualdade básica entre as pessoas, sejam pessoas escravas, sejam livres, sejam mulheres, sejam homens, sejam judeus, sejam gentios. Depois de batizados, todos têm a mesma dignidade e os mesmos direitos. Essa vivência do discipulado entre iguais é uma característica fundamental que precisamos resgatar nas nossas comunidades cristãs, e um compromisso assumido após o batismo, durante e em direção ao batismo. Paulo insiste neste ponto. Por quê? Porque as relações de igualdade entre aqueles que estão inseridos nas comunidades cristãs mostram como o reino de Deus acontece na história. As relações de discipulado, as relações igualitárias, demonstram de uma forma convincente como o reino de Deus pode ser implantado na história humana. Há uma história, talvez você já tenha ouvido falar dessa história, da época de Margaret Thatcher, quando ela era primeira-ministra do Reino Unido. Disse que ela visitava um asilo, e ela ia de quarto em quarto, cumprimentando todo mundo, e todos ficavam felizes por receber a primeira-ministra do Reino Unido. Certo momento, uma idosa aparentou não ter reconhecido a primeira-ministra. Então, Margaret Thatcher pergunta a essa senhora que não a reconheceu: você sabe quem eu sou? E a idosa responde: eu não sei não, mas se eu fosse você, perguntaria à enfermeira, ela sempre sabe. Muitos que perderam alguma coisa ou sofreram algum trauma precisam passar por esse exercício. Perder uma identidade, reconstruir outra. E Paulo nos explicou isso nessa passagem que nós lemos, Gálatas 2, de 15 a 21. A questão não era apenas distorcer o evangelho, ou um confronto de teologia missional. O ponto que fica para cada um de nós, os pontos que devem ficar são: quem eu sou em Cristo hoje? Você sabe quem é você? Em Cristo? Talvez precisamos perguntar à enfermeira, no caso, pergunte a Jesus Cristo, Ele sempre sabe quem é você. Outro ponto que precisamos estabelecer em nós e nos perguntarmos, refletirmos sobre isso: eu sou uma nova criatura, realmente? Então, eu posso afirmar, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim? São reflexões que precisamos fazer para nós, não apenas falarmos isso da boca para fora, mas colocarmos isso em reflexão, e quando falarmos,
falarmos com convicção, falarmos agora, neste momento, com convicção, que não sou eu quem vive, mas Cristo, Jesus Cristo, é que vive em mim. Por isso, por ser uma criatura nova que abomina o pecado, eu não vou esquecer as situações que ocorrem em nossa sociedade, porque eu sou uma nova criatura e abomino o pecado de uma sociedade inteira. Pela graça de Deus somos, hoje, povo de Deus, temos uma identidade verdadeira em Jesus Cristo, pertencemos à família de Deus, pertencemos à aliança, e nossa marca é a fé. Somos o povo que se chama pelo seu nome, e que cremos no Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Que é o resgate para mulheres, é o resgate para homens, é o resgate para crianças que confiam no amor de Deus revelado em Jesus Cristo. O nosso desafio não é gritar nas redes sociais, não é brigar com aqueles que têm opiniões contrárias, mandar ficar lá o dia inteiro tretando na internet, como se fala, ou exigir daqueles que não creem, que expressem atitudes condizentes ao Evangelho. Como exigir aquele que não conhece uma atitude daquele que conhece? Nosso desafio é o nosso desafio tem que ser como Jesus Cristo, e nesse momento abraçarmos, como Jesus Cristo fez, abraçarmos as crianças que choram, abraçarmos as crianças que sofrem, deixá-las vir até você. Acolha e pastoreie o coração dessas crianças, daqueles que sofrem. Nosso desafio é sermos como Jesus Cristo. Não podemos ser aqueles que gritam no entorno da criança enquanto ela está sofrendo e ficamos discutindo situações enquanto elas sofrem. Precisamos ser como Jesus Cristo, acolher a criança. É assim que nós precisamos ser. Em uma situação tão extrema que vivemos em nosso país, essa que ficou extrema nas reportagens e tudo mais, não é você postar, não me representa e tudo mais, mas quem é você e o que você representa? Não é quem te representa, mas quem você representa. Pai, em nome de Jesus, que possamos neste momento, Pai, termos a profundidade da clareza dos Teus ensinos para as nossas vidas e vivermos de uma forma convicta, como uma nova criatura em Ti, Senhor. Que em nome de Jesus os nossos olhos se abram, Senhor, para vermos o pecado estrutural que tenta nos escravizar, Pai, através de ideologias demoníacas, através de atitudes imorais, mas não só imorais, mas que são totalmente contrárias ao Teu reino, ao Teu amor, à Sua ideia para nós. Que sejamos realmente, Pai, em nome de Jesus, e nos vejamos assim, como os livres do pecado, livres das algemas e das amarras do pecado que quer nos escravizar sim, enquanto pessoa, mas também nos escravizar enquanto sociedade estruturada por uma base pecaminosa. Deus, em nome de Jesus, e para a honra e para a Tua honra e para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, faça-nos anunciadores do Teu Evangelho de uma forma verdadeira. Faça-nos, Senhor, aqueles que podem dizer neste momento: eu não me envergonho do Evangelho, porque eu creio que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele, homem, mulher, criança, que crê
que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pai, em nome de Jesus, para a tua honra e tua glória, Pai, faça-nos, Senhor, faça-nos verdadeiros anunciadores da tua palavra, que não ficam querendo e buscando reconstruir o que já destruímos, reconstruir pensamentos legalistas e não viver de acordo com o teu amor, porque se eu estou em Cristo, eu vivo de acordo com aquele que vive em mim, que é Jesus Cristo, e não vivo mais atrás do pecado, ou passando a mão no pecado, acariciando, Senhor, o pecado, mas eu sou uma nova criatura e vou viver como uma nova criatura, porque Cristo vive em mim, e que possamos anunciar isso, Senhor, e vivermos isso, que Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vivo, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Que não sejamos hipócritas de forma nenhuma, Deus. E Pai, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a enxergar a criança, o adulto que sofre, o adulto e a criança que chora. Ajuda-nos a enxergar e a acolher, e a levar do teu amor para aquele que sofre, para aquele que foi abusado, para aquele que foi explorado, para aquele que foi violentado. Ajuda-nos a enxergar quem está sendo abusado, quem está sendo ainda explorado, quem ainda está sendo violentado. Ajuda-nos a e a transmitir do teu amor para essa vida, para que haja o resgate da identidade, para que todos nós, a partir de mim, saibamos quem eu sou em Cristo Jesus e o que eu represento. É em nome de Jesus Cristo, este nome que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, do que pedimos. É através dessa pessoa que vive em nós que nós oramos. E se você crê, diga amém, concordando com isso, que possamos viver para estabelecer o reino de Deus numa sociedade pecaminosa, e que a graça do nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, Filho, e as consolações e o poder do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje, aqui e em toda a terra, em todos os lugares, hoje e sempre. Amém. Estamos todos ansiosos para voltarmos a congregar neste lugar. Estamos todos ansiosos, querendo a sua presença aqui conosco. E já estamos planejando, com muito cuidado, para que você se sinta seguro, você se sinta segura em congregar conosco. Estamos elaborando protocolos baseados em protocolos internacionais de igrejas que retornaram às atividades. Estamos nos baseando nas nossas portarias municipais e baseando também nos protocolos da Anvisa, do Ministério da Saúde, para que estejamos todos prontos. Vai ser um pouco estranho no começo, tantas regras, mas nós queremos voltar para olhar de novo, mesmo que a 1,5 metro, nos olharmos olho no olho. Em breve, talvez você receba um link com uma pesquisa de intenção sobre as nossas voltas e algumas instruções. Então eu te peço, fique atento ao seu WhatsApp, fique atento às nossas redes sociais, ao Instagram, fique atento. Se você não ouviu nada, pergunte para algum dos nossos irmãos. E aí, alguma novidade? Porque nós estamos planejando com muito cuidado, com muita oração e muito carinho e amor pela sua vida. Então
Então esteja em oração sobre este nosso planejamento de reabertura dos nossos cultos presenciais. Não vou falar reabertura da igreja, porque a igreja nunca fechou e ela continuou trabalhando demais nesse período. Talvez a porta do templo fechou, mas a porta da igreja não fechou. Muitas famílias foram assistidas por esta igreja, por esta casa, pela sua casa. Graças, sim, reforço novamente a sua contribuição, a sua oferta, ao seu dízimo. Continuamos atendendo, levando auxílio espiritual, emocional, para as pessoas que nos buscaram. Então, que o seu fim de semana, que o seu domingo seja um domingo cheio da presença de Deus e que Ele venha revelar a você a sua identidade. Seja curado em suas feridas para a honra e glória do Senhor. E que você possa responder: quem eu sou em Jesus Cristo. Até a semana que vem e que Deus te abençoe.
Na